Eu deveria ter percebido antes que minha mãe nunca iria aceitar o Gabriel. Não do jeito que ele era, não com as necessidades especiais que ele tinha. Mas a gente sempre acredita que família é família, né? Que sangue puxa sangue, que amor de avó é incondicional. Eu acreditei nisso durante 3 anos. 3 anos inteiros assistindo minha mãe tratar meu filho como se ele fosse invisível, enquanto minha irmã Fernanda desfilava com os filhos perfeitos dela em cada almoço de domingo. O Gabriel tinha 5 anos quando ela disse aquilo. 5 anos e aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente, mesmo com todas as dificuldades que a síndrome de Down trazia. Estávamos na casa dos meus pais em Moema, numa dessas reuniões de família que eu já estava cansada de frequentar. Meu pai, o Dr. Oswaldo Ferreira, advogado renomado, sempre no comando. Minha mãe, Vera, a rainha do lar que controlava tudo e todos com mão de ferro disfarçada de gentileza. Naquele dia, o assunto era a herança do meu avô paterno. Vô Mário tinha morrido 6 meses antes, e a família toda estava naquela dança horrorosa de quem fica de olho no testamento. Meu pai tinha sido o inventariante, cuidando de tudo com aquela eficiência dele. O apartamento na Paulista, a casa no Guarujá, as aplicações financeiras, tudo sendo dividido direitinho entre ele e meu tio Rogério. Eu estava na cozinha ajudando a arrumar a mesa quando ouvi a Fernanda reclamando. Os filhos dela, a Júlia e o Pedro, iam ganhar uma quantia razoável do vô Mário. 10 mil reais para cada um. Para começar uma poupança para o futuro, meu pai tinha dito. Lembro que senti um aperto no peito, mas não falei nada. Não tinha sido mencionado nada sobre o Gabriel, mas eu ainda tinha a esperança de que era só um esquecimento. Foi quando eu entrei na sala com a travessa de pernil que minha mãe soltou aquelas palavras. O Gabriel estava no tapete, brincando com seus carrinhos, fazendo aqueles barulhinhos que ele adorava. A Fernanda tinha acabado de comentar algo sobre o dinheiro dos filhos, e eu, tentando manter a calma, perguntei sobre o Gabriel. Mãe, e o Gabriel? O vô deixou algo para ele também? O silêncio que caiu naquela sala foi pesado como chumbo. Meu pai desviou o olhar. Minha irmã fingiu que estava mexendo no celular. E minha mãe, com aquela cara que ela fazia quando queria ser cruel, sem parecer, soltou. Seu filho não vale nem R$1 para essa família, Roberta. Coloquei a travessa na mesa com cuidado, porque minhas mãos estavam tremendo tanto que eu achei que fosse deixar tudo cair. O Gabriel continuou brincando, alheio a tudo, e eu agradeci a Deus por aquilo. Pelo menos ele não tinha entendido. Pelo menos aquelas palavras venenosas não tinham chegado até ele. Como é que é? Minha voz saiu mais baixa do que eu queria, mas estava carregada de uma raiva que eu nem sabia que tinha dentro de mim. Você me ouviu perfeitamente. Minha mãe não desviou o olhar. Seu pai e eu conversamos. O Gabriel não tem a mesma capacidade que os outros netos. Seria jogar dinheiro fora. É melhor esse dinheiro ficar com quem realmente pode aproveitar. Meu marido, o Carlos, levantou da cadeira. Vi pelo rosto dele que estava se segurando para não explodir. A gente tinha vindo de Uber porque meu carro estava na revisão, e naquele momento eu agradeci por isso. Porque se dependesse de mim, eu teria saído correndo daquela casa e nunca mais voltado. O Gabriel é uma criança como qualquer outra. Minha voz estava mais firme agora. Ele é seu neto. Ele tem o mesmo sangue que a Júlia e o Pedro. Mas não tem o mesmo futuro. A resposta veio seca, calculada. E você sabe disso, Roberta. Para de se fazer de coitada. Todos aqui sabem que você puxou o fardo mais pesado na loteria da vida. Mas isso não significa que a gente tem que fingir que é tudo igual. A Fernanda deu uma risadinha nervosa. Meu pai continuou calado, como sempre fazia quando a mãe tomava conta da situação. E eu? Eu peguei meu filho no colo, pedi pro Carlos chamar um Uber e saí daquela casa com a certeza de que algo tinha se quebrado dentro de mim. Não era só a tristeza da rejeição. Era algo mais profundo. Uma raiva gelada que foi se instalando no meu peito e não saiu mais. No caminho de volta para o nosso apartamento no Tatuapé, o Gabriel dormiu no meu colo. Carlos segurou minha mão e não disse nada. Ele sabia que não havia palavras para aquilo. Mas lá no fundo, em algum lugar da minha cabeça, uma voz pequena começou a sussurrar. Vai ter consequência. Isso não vai ficar assim. Eu não sabia ainda, mas essa voz estava mais certa do que eu poderia imaginar. O vô Mário tinha deixado algo sim para o Gabriel. Algo que minha mãe, meu pai e toda aquela família hipócrita ainda iriam descobrir da pior forma possível. Levou 2 meses para a bomba explodir. A ligação veio numa quarta-feira chuvosa de junho. Eu estava dando banho no Gabriel quando meu celular tocou. Um número desconhecido.
Quase não atendi, mas algo me fez desligar o chuveiro e pegar o telefone. Dona Roberta Ferreira Mendes? A voz do outro lado era formal, masculina, com aquele tom de quem está acostumado a lidar com documentos e protocolos. Sim, sou eu. Meu nome é Dr. Henrique Albuquerque. Sou advogado do escritório Albuquerque e Associados. Trabalhei diretamente com seu avô, o Sr. Mário Ferreira, durante os últimos 15 anos de vida dele. Meu coração disparou. 15 anos? Meu pai tinha dito que o vô usava o escritório dele para tudo. Que ele, como advogado da família, cuidava de todos os assuntos legais do vô Mário. Entendi. Respondi devagar, tentando processar. Algum problema? Não exatamente um problema, mas preciso falar com a senhora com urgência. Trata-se de uma questão relacionada ao testamento do seu avô. Uma cláusula específica que seu pai, Dr. Osvaldo, não tinha conhecimento. Senti minhas pernas fraquejarem. O Gabriel estava me olhando da banheira, com aquela expressão confusa que ele fazia quando percebia que eu estava tensa. Forcei um sorriso para ele e pedi para o Dr. Henrique aguardar 1 minuto. Tirei meu filho da banheira. Enrolei ele na toalha do Homem-Aranha que ele adorava e deixei ele no quarto com um desenho ligado. Me desculpe, pode continuar. Prefiro que conversemos pessoalmente, Dona Roberta. Pode vir ao meu escritório amanhã? É no Itaim Bibi. Fui. Claro que fui. O Carlos faltou no trabalho para ficar com o Gabriel. E eu peguei 2 ônibus até chegar no endereço que ele tinha me passado. O escritório ficava num prédio elegante, daqueles com porteiro de terno e piso de mármore que reflete tudo. Me senti deslocada ali com minha calça jeans e blusa simples, mas o Dr. Henrique me recebeu com uma gentileza que me desarquivou. Ele era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos bem penteados, terno azul marinho impecável. Me ofereceu café, água, me fez sentar numa poltrona confortável em frente à mesa dele. E então, abriu uma pasta grossa cheia de documentos. Seu avô me procurou há 6 anos. Ele começou, olhando diretamente nos meus olhos. Especificamente depois do nascimento do Gabriel. Ele estava preocupado. Senti as lágrimas queimarem, mas não deixei cair. Preocupado com o quê? Com a forma como a família poderia tratar o menino após a morte dele. O Dr. Henrique puxou um documento específico. Seu avô era um homem muito observador, Dona Roberta. Ele percebia coisas. As atitudes da sua mãe, do seu pai, as diferenças no tratamento entre os netos. Ele amava o Gabriel profundamente. Não consegui segurar. As lágrimas vieram, silenciosas e quentes. O vô Mário tinha sido a única pessoa daquela família que tratava meu filho com verdadeiro carinho, que brincava com ele, que tinha paciência, que não ficava com aquela cara de pena ou constrangimento que todos os outros faziam. Ele fez um testamento separado. A voz do Dr. Henrique continuou, suave mas firme. Um testamento que seu pai não teve acesso porque foi registrado diretamente em cartório através do meu escritório, sem o conhecimento dele. É perfeitamente legal e irrevogável. Segurei os braços da poltrona. O que o vô deixou para o Gabriel? 4.200.000 reais. O mundo parou. Juro por Deus que parou. Pensei que tinha ouvido errado. Que ele tinha dito 4.000 ou 42.000. Mas não. 4.200.000 reais. Uma fortuna. Uma fortuna inteira destinada ao meu filho. Como isso é possível? Meu pai fez todo o inventário. Ele nunca mencionou. Porque essa quantia não fazia parte do inventário principal. O Dr. Henrique explicou, empurrando papéis para mim. Seu avô tinha investimentos que ele manteve em sigilo da família. Aplicações em nome dele através de uma estrutura legal que eu ajudei a montar. Tudo registrado. Tudo dentro da lei. Tudo com o único propósito de garantir o futuro do Gabriel. Peguei os papéis com mãos trêmulas. Estava tudo ali. Documentos, comprovantes, o testamento registrado em cartório. E uma carta. Uma carta escrita à mão pelo vô Mário, endereçada a mim. Pode ler agora, se quiser. Abri o envelope com cuidado. A letra tremida do vô, aquela que eu conhecia tão bem das cartinhas de aniversário que ele sempre me mandava, preencheu minha visão. Minha querida Roberta, se você está lendo isso, é porque já parti. Quero que saiba que o Gabriel é a maior alegria que essa família ganhou nos últimos anos. Ele é puro, é verdadeiro, é amor em forma de criança. E se sua mãe e seu pai não conseguem enxergar isso, o problema é deles, não dele. Esse dinheiro é para garantir que meu bisneto tenha tudo o que merece: tratamento, educação, terapias e, principalmente, dignidade. Não deixe ninguém diminuir ele.
Não deixe ninguém fazer você acreditar que ele vale menos, porque ele vale tudo. Use esse dinheiro com sabedoria. E se precisar usá-lo para se afastar de quem não enxerga o valor dele, use sem culpa. Às vezes a família que a gente escolhe é melhor do que a que a gente herda. Com todo o meu amor, vô Mário. Chorei ali mesmo, no escritório do Dr. Henrique. Chorei tudo o que tinha segurado nas últimas semanas. Chorei pela humilhação, pela dor, pela raiva. E chorei de gratidão por ter tido um avô que, mesmo não estando mais aqui, ainda conseguia me abraçar de longe. O que acontece agora? Perguntei quando consegui me recompor. Agora precisamos oficializar isso juridicamente. Seu pai, como inventariante, vai ter que ser notificado. Haverá uma audiência no fórum. É protocolo para esses casos onde surge patrimônio não declarado no inventário principal. O Dr. Henrique fez uma pausa. Prepare-se, Dona Roberta. Sua família não vai reagir bem. Eu não estava preparada, na verdade. Mas também não me importava mais. Pela primeira vez em meses, senti que tinha uma arma. Não para atacar, mas para me defender. Para mostrar que meu filho, o Gabriel que não valia nem R$1, valia mais do que todos eles juntos poderiam imaginar. A audiência foi marcada para 3 semanas depois. E quando chegou o dia, eu entrei naquele fórum de cabeça erguida, segurando a mão do Carlos, sabendo que a verdade estava do meu lado. A sala de audiências no Fórum da Barra Funda era menor do que eu imaginava. Parede cinza, uma mesa comprida de madeira escura, cadeiras desconfortáveis, cheiro de papel velho e café requentado. Cheguei 15 minutos adiantada, o Carlos ao meu lado, e o Dr. Henrique já estava lá, organizado papéis e conversando baixo com a escrevente. Meus pais chegaram pontualmente às 2 da tarde, horário marcado pelo juiz. Meu pai entrou com aquela postura de sempre, terno cinza risca de giz, pasta de couro embaixo do braço, a confiança de quem acha que domina qualquer sala que entra. Minha mãe vinha atrás, com um vestido azul marinho que ela usava para ocasiões que considerava importantes. A Fernanda não estava. Aparentemente, só as partes diretamente envolvidas no inventário tinham sido convocadas. O rosto do meu pai, quando me viu, foi uma mistura de confusão e irritação. A mãe franziu a testa. Aquela expressão que eu conhecia bem, a que ela fazia quando algo fugia do controle dela. Roberta? O que você está fazendo aqui? Meu pai perguntou, ainda de pé, sem nem ter cumprimentado o Dr. Henrique ou olhado para o juiz que já estava sentado à cabeceira da mesa. Sentem-se, por favor. A voz do juiz cortou qualquer resposta que eu fosse dar. Ele era um homem de meia idade, óculos de grau, expressão séria, mas não antipática. Dr. Osvaldo, Dona Vera, tomem seus lugares. Eles sentaram do lado oposto ao meu. Podia sentir os olhos da minha mãe cravados em mim, mas eu mantive o olhar firme, focado no juiz. O Carlos apertou minha mão por baixo da mesa. Estamos aqui hoje. O juiz começou, folheando os documentos à sua frente. Para tratar de uma questão relacionada ao inventário do Sr. Mário Ferreira, falecido em dezembro do ano passado. Dr. Henrique Albuquerque, advogado constituído pelo de Cujus em vida, protocolou documentos que demonstram a existência de patrimônio não incluído no inventário principal, conduzido pelo Dr. Osvaldo Ferreira. Vi meu pai endurecer na cadeira. Senhor juiz, com todo respeito, fui eu quem cuidou de todos os bens do meu pai. Não existe patrimônio oculto. Se existe algum erro, deve ser um mal-entendido. Não há mal-entendido, Dr. Osvaldo. O Dr. Henrique se manifestou, educado, mas firme. Seu pai manteve investimentos e aplicações através do nosso escritório durante os últimos 15 anos, com o propósito específico de beneficiar seu neto, Gabriel Ferreira Mendes, filho da Dona Roberta aqui presente. O silêncio que caiu naquela sala foi ensurdecedor. Minha mãe olhou para mim com uma expressão que nunca vou esquecer. Era descrença, raiva e algo que parecia pânico, tudo misturado. Isso é ridículo. A voz dela saiu esganiçada. O Mário nunca faria isso. Ele não... Dona Vera, por favor. O juiz ergueu a mão. Dr. Henrique, prossiga. O advogado do vô Mário começou a apresentar tudo. Cada documento, cada comprovante, cada registro em cartório. Aplicações em CDB, títulos do Tesouro, ações, fundos de investimento. Tudo feito de forma meticulosa, legal e retocável. E tudo, absolutamente tudo, com uma única destinação. Gabriel Ferreira Mendes, meu filho. O montante total, o doutor Henrique anunciou,
E eu vi meu pai fechar os olhos como se soubesse o que vinha a seguir. É de 4.200.000 reais, atualizados até a presente data. Minha mãe soltou um som que não era bem uma palavra, mas um gemido de incredulidade. Meu pai abriu os olhos e pela primeira vez na vida eu vi ele sem palavras. Completamente mudo. 4 milhões. Minha mãe tentou falar, mas a voz falhou. Isso não pode estar certo. O Mário deixou dinheiro para todos os netos, mas foram valores simbólicos. 10.000 reais para cada um. Ele não deixaria milhões para... Ela não terminou a frase, mas todo mundo naquela sala sabia o que ela ia dizer. Para aquele menino defeituoso. Era isso que estava na ponta da língua dela. O testamento é claro e foi devidamente registrado. O juiz folheou os papéis. E há mais. Existe uma cláusula específica aqui que considero interessante. Ele ajeitou os óculos e leu em voz alta. Este patrimônio destina-se exclusivamente ao menor Gabriel Ferreira Mendes, sob a administração de sua mãe, Roberta Ferreira Mendes, até que ele complete 25 anos. Fica expressamente vedado qualquer contato entre os beneficiários deste testamento e os demais herdeiros do inventariante principal, caso estes últimos tenham demonstrado desprezo ou desrespeito ao menor em vida do testador. O juiz pausou, olhando diretamente para os meus pais. E há uma nota complementar, escrita de próprio punho pelo senhor Mário Ferreira e reconhecida em cartório. Se minha filha Vera ou meu filho Osvaldo, em algum momento, questionarem o valor do meu neto Gabriel, que fique registrado que não terão mais direito algum de convivência com ele. O dinheiro é o de menos. A dignidade dele não está à venda. Minha mãe levantou da cadeira, o rosto vermelho. Isso é uma aberração. Ele estava senil. Não pode. Dona Vera, sente-se. A voz do juiz não deixava espaço para contestação. O senhor... Mário Ferreira passou por avaliação psiquiátrica e cognitiva antes de fazer este testamento, conforme exigido por lei para valores dessa magnitude. Ele estava em plena capacidade mental. O testamento é válido, e a cláusula de restrição de convivência também. Olhei para meu pai. Ele estava pálido, os lábios apertados numa linha fina. As mãos dele tremiam levemente sobre a mesa. Isso significa, continuou o juiz, que os senhores, doutor, Osvaldo e Dona Vera, caso tenham de fato proferido comentários depreciativos sobre o menor Gabriel, conforme alegado pela parte, perdem automaticamente o direito de convivência com o neto. Mas é nosso neto! Minha mãe berrou, e eu vi lágrimas de raiva começarem a escorrer pelo rosto dela. Você não pode nos impedir de ver nosso próprio neto, foi quando eu falei, a primeira e última vez que me dirigi a eles naquela sala. Vocês disseram que meu filho não valia nem R$1 para essa família. Minha voz saiu calma, firme, sem tremer. O vô Mário discordou. Ele achou que o Gabriel valia 4.200.000 reais. Mas sabe o que é engraçado? Nem o vô precisava deixar 1 centavo para provar que meu filho tem valor. Ele já tinha valor. Ele sempre teve. Vocês é que nunca quiseram enxergar. Me levantei. O Carlos junto comigo. Não quero o dinheiro de vocês. Nunca quis. Mas o que o vô Mário deixou para o Gabriel, isso sim eu vou aceitar. Porque foi dado com amor. Porque foi dado para proteger meu filho de gente como vocês. O juiz bateu o martelo suavemente. Está decidido. O patrimônio será transferido para a administração da dona Roberta Ferreira Mendes, em nome do menor, Gabriel Ferreira Mendes. Quanto à cláusula de restrição de convivência, fica a critério da mãe da criança autorizar ou não visitas dos avós. Estamos encerrados. Saí daquela sala sem olhar para trás. Ouvi minha mãe chorando. Ouvi meu pai tentando argumentar com o Dr. Henrique. Ouvi cadeiras se arrastando e vozes se levantando. Mas nada daquilo me atingiu. Porque pela primeira vez em anos, eu me sentia livre. Livre da obrigação de perdoar quem nunca pediu perdão. Livre da culpa de me afastar de quem só me machucava. Livre para criar meu filho longe daquela toxicidade. Do lado de fora do fórum, o sol de junho batia forte. O Carlos me abraçou, e eu deixei que ele me segurasse por um longo momento. Quando nos separamos, peguei o celular e liguei para a Dona Amélia, a vizinha que ficava com o Gabriel. Tudo resolvido, Dona Amélia. Pode dar o lanche para ele que já estamos indo buscar. A voz dela, calorosa e cheia de afeto verdadeiro, respondeu. Pode deixar, querida. Ele está aqui brincando com meu neto. Os dois estão se divertindo muito. Desliguei e olhei para o Carlos. Vamos para casa. E fomos.
para o nosso lar, para o nosso filho, para a nossa família de verdade. Aquela que não precisava de dinheiro para provar amor. Aquela que o vô Mário tinha protegido mesmo depois de partir. Aquela que valia muito mais do que qualquer testamento poderia documentar. As ligações começaram naquela mesma noite. A primeira foi do meu pai, às 8h30. Deixei tocar até cair na caixa postal. A segunda veio meia hora depois, da minha mãe. Mesma coisa. Na terceira ligação, o Carlos sugeriu que eu bloqueasse os números, mas eu não fiz isso. Queria que eles soubessem que eu estava vendo. Que eu estava escolhendo não atender. Tem diferença, sabe? Entre não poder falar e não querer falar. O Gabriel já estava dormindo quando a Fernanda me mandou uma sequência de mensagens no WhatsApp. 15 mensagens seguidas, cada uma mais desesperada que a outra. Roberta, atende o telefone. Precisamos conversar. Isso é coisa de família. A gente resolve entre a gente. Você está sendo egoísta. Pensa nos nossos pais. E a última, aquela que me fez rir de nervoso. Você vai se arrepender disso. Bloqueei ela também. Não respondi nada. Silêncio era a resposta mais poderosa que eu tinha, e finalmente eu tinha entendido isso. Os dias seguintes foram estranhos. Acordar de manhã sabendo que tinha 4 milhões de reais em nome do meu filho parecia surreal. O doutor Henrique tinha explicado tudo direitinho. O dinheiro estava em uma conta específica. Eu era a administradora legal até o Gabriel completar 25 anos, e poderia usar para tudo relacionado a ele. Educação, saúde, terapias, moradia, o que fosse necessário para o bem-estar dele. A primeira coisa que fiz foi marcar uma consulta com a neurologista que acompanhava o Gabriel. Doutora Beatriz, uma mulher maravilhosa que sempre atendia a gente pelo convênio básico, em consultas rápidas de 20 minutos, onde mal dava tempo de tirar todas as dúvidas. Dessa vez paguei particular, 1 hora inteira só para conversar sobre o desenvolvimento do Gabriel, sobre as melhores terapias, sobre tudo o que poderia ser feito. Ele pode ter acompanhamento de fonoaudióloga 3 vezes por semana em vez de uma. Ela sugeriu, anotando tudo num caderno. Terapia ocupacional, musicoterapia, ecoterapia se vocês quiserem tentar. E tem uma escola especial em Moema que é excelente, com método de ensino individualizado. É cara, mas pelo que você me contou, agora é possível. Moema. Engraçado como a vida funcionava, né? A mesma região onde meus pais moravam, onde eu tinha crescido, onde tinha sido humilhada. Agora seria a região onde meu filho iria estudar, se desenvolver, ser feliz. Sem eles. Apesar deles. Na segunda semana depois da audiência, minha mãe apareceu na porta do nosso prédio. Eu estava voltando do mercado com o Gabriel, e ela estava lá, no portão, esperando. Fiquei paralisada por um segundo. Ela tinha emagrecido. Olheiras profundas. O cabelo que sempre foi impecável estava meio desarrumado, a maquiagem borrada. Roberta, por favor. Ela começou a andar na minha direção, mas o seu Manuel, o porteiro, foi mais rápido. A senhora mora aqui? Ele perguntou, já sabendo a resposta. Sou a mãe dela! A dona Roberta deixou instruções. Seu Manuel se posicionou entre nós. A senhora não pode entrar. Eu podia ter dito alguma coisa. Podia ter mandado o seu Manuel deixar ela falar. Mas eu simplesmente peguei o Gabriel pela mão e entrei no prédio. Ouvi ela gritando meu nome, implorando, dizendo que precisávamos conversar. Continuei andando. No elevador, o Gabriel me olhou com aqueles olhos curiosos dele. Mamãe triste? Abaixei na altura dele. Segurei o rostinho dele entre minhas mãos. Não, meu amor. Mamãe está bem. Mamãe está protegendo você. E era verdade. Cada vez que eu fechava a porta para aquela família, eu estava protegendo meu filho. Do desprezo, da indiferença, das palavras que machucam mais que qualquer outra coisa. Ele não ia crescer achando que valia menos. Ele não ia passar pela infância inteira sentindo que era um peso, um fardo, um erro. O Carlos chegou do trabalho naquela noite e me contou que meu pai tinha ligado no celular dele, 3 vezes. Ele também não atendeu. Sua decisão é minha decisão. Foi tudo o que ele disse, me abraçando pela cintura enquanto eu terminava de fazer o jantar. A gente protege nosso filho. Juntos. Foi por isso que eu me apaixonei por ele, sabe? Carlos nunca foi de grandes gestos ou palavras bonitas, mas ele estava ali, todo dia, em todas as decisões, do meu lado. Quando o Gabriel nasceu e o médico deu o diagnóstico, foi ele quem segurou minha mão e disse: "A gente vai aprender, juntos." Quando minha família começou a se afastar, foi ele quem montou nossa própria rede de apoio. A dona Amélia,
os vizinhos, os pais das outras crianças da terapia do Gabriel. Ele nunca me fez sentir sozinha. Passaram-se 3 semanas e a Fernanda tentou uma abordagem diferente. Apareceu na saída da terapia do Gabriel com os filhos dela, a Júlia e o Pedro. As crianças vieram correndo, gritando: "Oi, tia Rô! Oi, Gabriel!" Aquilo foi baixo, usar as crianças. Mas eu também não era mais a mesma pessoa que aceitava qualquer coisa em nome da paz familiar. "Fernanda!" Minha voz saiu seca. "Sai da frente!" "Roberta, pelo amor de Deus, somos irmãs. Nossas crianças são primas. Você não pode simplesmente apagar a gente da sua vida assim." "Posso e estou fazendo." Segurei firme na mão do Gabriel. "E se você aparecer de novo, eu vou pedir medida protetiva." O juiz deixou isso bem claro na audiência. "Tenho direito." Vi o choque no rosto dela. A Fernanda sempre foi a queridinha, a filha perfeita, a que nunca tinha que lutar por nada. E agora estava ali, percebendo que não tinha mais poder sobre mim. "Você está fazendo isso por causa do dinheiro." Ela cuspiu as palavras. "Tudo isso é sobre dinheiro." "Não, Fernanda." Olhei bem nos olhos dela. "Isso é sobre dignidade. Sobre o vô Mário ter enxergado o que vocês todos se recusaram a ver. Meu filho não é um defeito. Ele não é uma vergonha. E se vocês não conseguem entender isso, então não merecem estar perto dele. Simples assim." Passei por ela, levando o Gabriel comigo. As crianças ainda gritavam, confusas, mas eu não olhei para trás. Não dessa vez. Não nunca mais. Dentro do carro respirei fundo. O Gabriel estava cantarolando uma música que tinha aprendido na terapia. Feliz, alheio a todo o drama. E foi naquele momento que tive certeza absoluta. Eu tinha feito a escolha certa. Dinheiro ou não, testamento ou não, eu jamais deixaria meu filho perto de gente que o fazia se sentir menos. O vô Mário tinha me dado as ferramentas para proteger o Gabriel, e eu ia usar cada uma delas, sem culpa, sem arrependimento. Eles tinham feito a escolha deles naquele almoço de domingo. Agora viviam com as consequências. E eu vivia em paz. 6 meses depois da audiência, mudamos para um apartamento maior em Perdizes. 3 quartos, sala ampla, varanda com vista para o parque. O Gabriel finalmente tinha um quarto só dele, pintado de azul com adesivos dos seus personagens favoritos, espaço para todos os brinquedos e uma estante cheia de livros adaptados que a terapeuta ocupacional tinha recomendado. A mudança não foi sobre ostentação, foi sobre qualidade de vida. O prédio antigo no Tatuapé era bom, mas pequeno, e o Gabriel estava crescendo. Ele precisava de espaço para se desenvolver. Além disso, a nova escola ficava a 15 minutos dali, e as terapias que ele fazia agora, fonoaudiologia, musicoterapia, natação adaptada, todas ficavam na região. Ver meu filho florescendo era a melhor vingança que eu poderia ter. Cada conquista dele, cada palavra nova que ele aprendia, cada música que ele cantava torto, mas feliz, era uma prova de que meus pais tinham errado. De que o Gabriel não era o problema. Eles é que eram. A escola nova foi um divisor de águas. Instituto Crescer, um nome bonitinho para um lugar que mudou a nossa vida. A diretora, Dona Mariana, me recebeu pessoalmente no dia da matrícula e gastou 2 horas me mostrando cada sala, cada metodologia, cada detalhe de como trabalhavam com crianças com necessidades especiais. "O Gabriel vai ter um plano pedagógico individualizado", ela explicou, mostrando a sala que seria dele. Uma professora titular e uma auxiliar. Atividades adaptadas ao ritmo dele. E o melhor, ele vai conviver com outras crianças também, porque acreditamos em inclusão. Mas sempre respeitando os limites e as necessidades de cada um. Vi lágrimas começarem a se formar nos meus olhos. Durante anos eu tinha batalhado com escolas públicas superlotadas, com professores que não tinham estrutura nem preparo para lidar com o Gabriel, com um sistema que simplesmente não funcionava para crianças como ele. E agora estava ali, vendo um lugar feito sob medida para o meu filho crescer com dignidade. "Quanto é a mensalidade?" Eu já sabia que seria caro, mas precisava perguntar. R$ 3.500. Era mais do que eu ganhava num mês inteiro antes. Mas agora? Agora eu podia. Graças ao vô Mário, graças àquele avô que tinha enxergado o futuro e tinha protegido o neto que nem chegou a ver crescer. O Gabriel começou na escola em agosto. No primeiro dia, ele chorou um pouco na hora de me deixar, mas a professora Ana Carolina foi tão doce com ele que em 5 minutos já estavam brincando juntos. Quando fui buscar ele no final do dia, estava com um desenho na mão e um sorriso que iluminava o mundo. "Olha, mamãe! Fiz árvore!" Era um monte de rabiscos verdes e marrons, mas era dele.
Era o esforço dele, a criação dele. Grudei aquele desenho na geladeira e tirei foto. Mandei pro Carlos, que respondeu com um monte de emojis de coração. Foi nessa época que meu pai tentou contato pela última vez. Não ligação, não mensagem. Ele apareceu no meu trabalho. Eu tinha voltado a trabalhar meio período numa agência de turismo perto de casa. Não precisava mais do dinheiro para sobreviver, mas precisava da sanidade mental, da rotina, de ser algo além de mãe. A dona da agência, a Cláudia, era uma mulher incrível que me deu total flexibilidade de horários. Eu trabalhava das 9 ao meio-dia, 5 dias por semana, e estava adorando. Estava almoçando na padaria da esquina quando ele entrou. Terno escuro, a pasta de sempre, mas o rosto estava diferente. Mais velho, cansado, derrotado. Sentou na minha frente sem pedir licença. Você não pode continuar me evitando, Roberta. Terminei de mastigar o pedaço de pão de queijo que estava na boca antes de responder. Posso e estou conseguindo bem. Sua mãe está doente. Aquilo me pegou de surpresa, admito. Doente como? Depressão severa. Está tomando medicação, fazendo terapia. Ela não sai de casa, não consegue dormir. Fica o dia inteiro chorando pelo Gabriel. Ele pausou e vi que as mãos dele tremiam. Por você. Senti uma pontada. Pequenininha, mas senti. Porque por mais que eu estivesse brava, por mais que estivesse magoada, aquela ainda era minha mãe. A mulher que tinha me criado, que tinha me colocado no mundo. Mas aí eu lembrei. Lembrei da cara dela quando disse que meu filho não valia nem R$1. Lembrei de todos os almoços de domingo onde ela ignorava o Gabriel como se ele fosse um móvel. Lembrei de cada vez que ela fez questão de mostrar fotos da Júlia e do Pedro no celular para as amigas, mas desviava o assunto quando alguém perguntava pelos outros netos. Sinto muito que ela esteja passando por isso. Minha voz saiu firme. De verdade. Mas não muda nada. Roberta, pelo amor de Deus, somos seus pais. Vocês eram meus pais. Limpei a boca com o guardanapo e juntei minhas coisas. Até o dia que decidiram que meu filho era menos importante que os outros netos. Menos merecedor. Menos valioso. Vocês fizeram uma escolha. Agora vivem com ela. Nós erramos. Ele levantou a voz e algumas pessoas na padaria olharam. Está satisfeita? Erramos. Sua mãe estava errada. Eu estava errado. Mas isso justifica você destruir uma família inteira? Parei no meio do movimento de pegar minha bolsa. Olhei bem nos olhos dele. Eu não destruí nada, pai. Vocês destruíram. No dia que escolheram dinheiro sobre dignidade. No dia que escolheram aparência sobre amor de verdade. Eu só estou protegendo meu filho do que vocês são. Me levantei. E sabe o que é pior? O vô Mário viu. Ele viu o que vocês estavam fazendo e tomou providências, porque ele sabia que vocês não iam mudar. Que vocês iam continuar tratando o Gabriel como se ele fosse menos. Então ele me deu ferramentas para afastar meu filho de vocês. E eu vou usar essas ferramentas até o fim. O dinheiro. Ele cuspiu a palavra como se fosse veneno. É tudo sobre o dinheiro. Não é sobre o dinheiro. Me inclinei mais perto dele. É sobre o que o dinheiro representa. É sobre o vô Mário ter amado o Gabriel mais em 6 anos de vida do que vocês em 5. É sobre alguém ter enxergado o valor onde vocês só viam defeito. Saí da padaria sem olhar para trás. As pernas tremiam, o coração acelerado. Mas a cabeça estava clara. Não havia volta. Não havia perdão. Não porque eu fosse cruel, mas porque o perdão não era algo que se dava de graça para quem nunca pediu de verdade. Meu pai não tinha vindo pedir perdão. Tinha vindo cobrar. Cobrar minha submissão, minha volta para aquela dinâmica tóxica onde eu sempre cedia, sempre aceitava, sempre engolia o orgulho em nome da paz. Mas eu tinha mudado. O Gabriel tinha me mudado. E o vô Mário, mesmo morto, tinha me dado a força que eu precisava para romper aquele ciclo. Voltei para o trabalho, terminei o turno, busquei o Gabriel na escola. Ele veio pulando, me contando em frases atropeladas sobre o dia dele, sobre os amigos, sobre a professora. E ali, vendo aquele menino feliz, seguro, amado, eu soube que tinha feito tudo certo. A vingança não estava em gritar, em brigar, em causar dor. A vingança estava ali, no sorriso do meu filho, na vida boa que a gente estava construindo, longe de quem nunca soube valorizar o que tinha. E essa vingança silenciosa e poderosa era a melhor de todas. 3 anos se passaram. Gabriel tinha 8 anos agora, e eu mal reconhecia o menino tímido e inseguro que ele era antes.
A escola tinha feito maravilhas, as terapias também, mas principalmente o ambiente. Crescer sabendo que é amado, que é valorizado, que tem importância. Isso faz diferença. Ele lia palavras simples agora. Escrevia o nome sozinho. Nadava com autonomia na piscina da escola. Tinha amigos de verdade, crianças que gostavam dele pelo que ele era, não apesar do que ele tinha. E o mais importante, era feliz. Genuinamente feliz. Estávamos no aniversário de 8 anos dele, numa festa no buffet que ele tinha escolhido. Tema de super-heróis, 25 crianças correndo para todo lado, pais conversando nos cantos, música alta e aquele caos lindo que só festa de criança tem. O Carlos estava tentando organizar o parabéns, e eu olhava tudo daquele canto com o coração transbordando. Foi quando a dona Amélia se aproximou de mim. Ela tinha virado mais que uma vizinha nesses anos. Era praticamente uma avó para o Gabriel. Uma avó de verdade, que estava presente, que ligava para saber como tinha sido o dia, que mandava marmita quando sabia que estávamos cansados. Tem uma mulher ali na porta, ela disse baixinho, apontando com a cabeça. Está insistindo que é parente do Gabriel. Não deixei entrar, mas achei melhor te avisar. Meu estômago apertou. Fui até a recepção do buffet e vi minha mãe do outro lado do portão de vidro. 3 anos mais velha, muito mais magra, o cabelo agora completamente grisalho. Estava com um presente nas mãos, embrulhado em papel colorido. Respirei fundo e saí. Não ia deixar ela entrar, mas também não ia fingir que não tinha visto. O que você está fazendo aqui? É aniversário do meu neto. A voz dela saiu fraca, quase um sussurro. Só queria deixar um presente. Não precisa nem me deixar entrar. Só... Por favor, deixe eu dar isso para ele. Olhei para o pacote. Era grande, quadrado. Provavelmente um brinquedo caro, pensado para compensar 3 anos de ausência com plástico e pilhas. Não. Roberta, por favor, eu só... Não. Repeti, mais firme. Gabriel não precisa de presente de quem nunca quis estar presente de verdade. Ele tem a avó, a dona Amélia. Ela está lá dentro, cantando parabéns com ele, comemorando com ele, fazendo o que a avó faz. Vi as lágrimas escorrerem pelo rosto dela. Parte de mim, aquela parte pequena que ainda guardava a menina que queria a aprovação da mãe, se apertou. Mas a parte maior, a mãe que protegia o filho acima de tudo, permaneceu firme. Você não entende o que é viver com esse arrependimento. Ela tentou dar mais um passo, mas eu não me movi. Acordo todo dia pensando no que fiz, no que disse. Seu pai e eu. A gente se destruiu por causa disso. A gente se separou. Aquilo era novidade. Vocês se separaram? Faz 1 ano. A gente não conseguiu mais ficar junto depois de tudo. Ele me culpa. Eu culpo ele. A Fernanda mal fala com a gente. A família inteira desmoronou. E eu deveria ter pena? Não disse com crueldade, disse com cansaço. Vocês acham que podem humilhar, desprezar, descartar e depois voltar pedindo perdão quando percebem o estrago que fizeram? Não funciona assim. Eu sei que não. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu não estou pedindo perdão. Sei que não mereço. Só queria ver meu neto de longe. Ver se ele está bem. Ele está ótimo. E era verdade. Vai para a escola todos os dias, tem amigos, faz natação, adora música. Está aprendendo a ler e a escrever. É uma criança feliz e amada. Tudo o que vocês achavam que ele nunca seria. Peguei meu celular e mostrei algumas fotos recentes. O Gabriel na piscina, sorrindo largo. O Gabriel no palco da escola, numa apresentação de música. O Gabriel com o Carlos, os dois fazendo careta para a câmera. Deixei ela ver, porque era importante que ela soubesse. Que ela entendesse o que tinha perdido. Ele é lindo! A voz dela se quebrou. Sempre foi. Sempre foi. Concordei. Mas vocês nunca quiseram ver. Guardei o celular. Lá dentro, ouvi começar o parabéns. A voz do Gabriel cantando desafinado junto com as outras crianças. Aquela alegria contagiante dele preenchendo o ambiente. Preciso ir. É hora do bolo. Roberta, espera. Ela segurou meu braço, delicada. Um dia você pode me dar uma chance? Não precisa ser agora. Pode ser daqui a 1 ano, 5 anos, 10. Mas um dia... Tirei o braço devagar. Talvez. Se o Gabriel quiser. Quando ele for velho o bastante para entender e decidir por ele mesmo se quer conhecer os avós biológicos. Mas essa decisão vai ser dele. Não minha. E definitivamente não sua. É mais do que eu mereço. Ela assentiu,
abraçando o presente contra o peito. Vou guardar isso. Para quando... se ele quiser conhecer. Voltei para dentro do buffet sem dizer mais nada. O Carlos me lançou um olhar questionador, e eu fiz um sinal de que estava tudo bem. Cantamos parabéns. O Gabriel assoprou as velhinhas com aquela concentração toda dele, e todos bateram palmas. Cortamos o bolo. Distribuímos os docinhos. As crianças brincaram até ficarem exaustas. No final da festa, ajudando a recolher os presentes e as lembrancinhas, a dona Amélia me cutucou. Era sua mãe ali, né? Era. Você deixou ela ver ele? Não. Coloquei mais uma sacola no carrinho. E talvez nunca deixe. Ou talvez um dia deixe, se o Gabriel quiser. Mas vai ser na hora dele, não na dela. Ela me abraçou, daquele jeito maternal que só ela sabia fazer. Você é uma mãe incrível, sabia? O Gabriel tem muita sorte. Eu que tenho sorte. Olhei para o meu filho, coberto de glacê e feliz da vida, brincando com os últimos balões que restavam. Ele me ensinou a ter coluna, a não aceitar migalhas, a não ter medo de cortar quem me machuca só porque divide o mesmo sangue. Aquela noite, depois de colocar o Gabriel para dormir, ele apagou assim que a cabeça encostou no travesseiro, exausto de tanta felicidade. Sentei com o Carlos na varanda. O vento de setembro estava fresco, e a cidade acesa lá embaixo parecia menor dali de cima. Sua mãe apareceu hoje. Comentei, mais como uma constatação do que uma notícia. Eu vi. Ele passou o braço pelos meus ombros. Você está bem? Estou. E era verdade. Não havia mais raiva. Não havia mais mágoa ardendo. Só havia... indiferença. Uma paz fria e definitiva. Ela quis me dar pena. Disse que se arrependeu, que a família desmoronou, que se separou do meu pai. E você sentiu pena? Pensei na pergunta. Pensei na minha mãe, 3 anos mais velha e 10 anos mais acabada, chorando do lado de fora de uma festa que ela não foi convidada. Pensei no meu pai, sozinho num apartamento que provavelmente era grande demais para uma pessoa só. Pensei na Fernanda, lidando com a culpa de ter sido cúmplice de tudo aquilo. Não. Respondi honesta. Não senti. Eles fizeram escolhas. Nós colhemos o que plantamos, né? Eles plantaram desprezo e colheram solidão. Eu plantei amor e estou colhendo isso aqui. Apontei para dentro, onde o Gabriel dormia seguro no quartinho dele. Não tenho do que reclamar. O Carlos me beijou a testa. A gente ficou ali, em silêncio, só curtindo o momento. E pela primeira vez em muito tempo, me senti completa. Não faltava nada. Não faltava perdão, não faltava reaproximação, não faltava reconciliação. A família que importava estava aqui. O resto eram apenas pessoas que um dia fizeram parte da minha história, mas que não escreviam mais meu futuro. O vô Mário tinha me dado muito mais que dinheiro. Tinha me dado liberdade. Liberdade para recomeçar, para escolher quem ficava perto do meu filho, para dizer não sem culpa. E essa liberdade, essa dignidade que ele tinha protegido mesmo depois de morto, valia mais do que qualquer herança poderia valer. 4.200.000 reais tinham comprado segurança, educação, terapias, uma vida melhor. Mas o maior presente não era financeiro. Era saber que alguém tinha acreditado no Gabriel quando ninguém acreditou. Era ter a certeza de que meu filho valia sim. Valia tudo. E que eu nunca mais ia deixar ninguém fazê-lo duvidar disso.